Muito bem, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a essa live especial com o querido Padre Zé Eduardo. Já faz um tempo que eu quero fazer uma live com ele e deu certo finalmente num momento desse de bagunça, de confusão na igreja no Brasil e no mundo. Padre, sua bênção. Obrigado do senhor ter aceitado estar aqui comigo hoje. Deus abençoe, Rafael. É uma alegria. Pena que as circunstâncias poderiam ser melhores, né? Verdade, podíamos estar fazendo aqui uma live mais teológica, mais tranquila, mas hoje a gente veio aqui porque, para mim, como eu disse para o senhor no telefone, hoje no Brasil, quando é nessa área de moral, o senhor é uma referência para mim. Então, quando eu li o documento, na verdade, eu li o documento primeiro, fiquei um pouco preocupado, depois eu li a entrevista do senhor, serenou meu coração. Então, eu queria, antes de mais nada, agradecer pela presença do senhor aqui no meio de nós, viu? Muito obrigado. A alegria é toda minha, Rafael, toda minha. Eu quero pedir para todos vocês, meus irmãos, para vocês já deixarem um like, compartilhar. Nós já estamos já em quase 100 pessoas aqui. Vamos fazer essa live viralizar, porque foi falado tanta coisa sobre esse documento, que agora a autoridade que pode nos ajudar nisso, porque eu não sou da área de moral, quem é da área de moral é o padre, então eu vou aproveitar tudo aqui para poder saber, porque eu estou junto com vocês aqui, galera, para poder também aprender. Então, padre, eu queria fazer uma pergunta para o senhor aqui. O que o senhor está achando dessa polêmica, vamos dizer assim, desde que a mídia começou a colocar sobre essa história, e essa polarização, parece que está todo mundo muito louco com essa história. Eu percebo aqui na internet também subiu um fogo de um lado os conservadores, do outro lado os liberais, ou no meio ninguém querendo fazer nada. Como que o senhor está percebendo? Como que o senhor viu isso em relação ao documento? A primeira coisa é o seguinte, acho que a gente tem que ter lucidez, porque se a gente não tiver lucidez, a igreja vai rachar. E eu queria começar já falando sobre esse assunto. Por quê? Porque o que os inimigos da igreja querem é justamente que ela seja dividida. E, sobretudo, querem que a parte boa da igreja saia de dentro dela. E o que acontece? Não apenas isso, mas também os grupos cismáticos gostam de jogar lenha na fogueira porque eles lucram com a crise da igreja. Então, para eles, quanto pior, melhor. E, portanto, eles ficam fomentando por todos os lados, de dentro, de fora, etc., de cima, de baixo, ficam fomentando o desespero nas pessoas, porque o tema é um tema sensível, o tema é um tema realmente delicado, perigoso, para dividir. Então, eu acho que essa coisa que nós temos que ter muito bem claro. Eu acho que a primeira coisa que nós temos que ter claríssimo na nossa cabeça é: não podemos nos separar da igreja. Existe uma heresia chamada joaquinismo, que é a heresia do Joaquim de Fiore, que ele diz que a igreja é uma igreja espiritual. O protestantismo nasceu daí. Essa coisa de que não, a igreja institucional, inclusive, vai desaparecer, ela tem uma função no determinado momento da história. A verdadeira igreja é uma igreja espiritual. Tem um livro, se não me engano, do Henri de Lubac, chamado A Posteridade Espiritual de Joaquim de Fiore. Esse livro mostra como essa heresia joaquinista produziu filhos em toda a modernidade. Então, o que acontece? Veja bem, o Rafael, nós temos que amar a igreja real. Deus nos colocou nesse tempo de provação, de dificuldade, em que as coisas estão difíceis. A gente tem que suportar, muitas vezes, situações um pouco conflitantes, meio assim, desesperadoras, talvez. Agora, se nós caímos na tentação de nos refugiar
numa igreja dos nossos sonhos, numa igreja ideal, nós vamos abandonar a cruz. Então, veja, por que isso é importante? Se você lê todos os místicos, né? Que são movimentos místicos esses, aqueles místicos renanos, aqueles movimentos espirituais, né? Tinham os irmãos do livre espírito, tinha a seita dos cátaros, dos albingenses, os irmãos dos fratricelli, os frades espirituais, da onde saiu o Joaquim de Fiore, ou que, eu acho que foi o contrário, né? Eles nasceram a partir do Joaquim de Fiore, se não me engano. Sim. Tudo isso morreu. Acabou. O que ficaram são os efeitos disso, que são desastrosos para todos nós. Ou seja, separar-se da igreja é a coisa mais perigosa que existe. Você lembra aquela cena do naufrágio de São Paulo em Malta, né? Que São Paulo disse assim: olha, tá tudo indo por água abaixo. Só que é assim, quem ficar na barca não vai morrer. Eu garanto. E aí, de fato, quem não pulou, sobreviveu. Os outros morreram. Então não pule fora da barca. Não pule. Há ações articuladas para dividir a igreja, para exasperar a parte boa da igreja, para que as pessoas irresponsavelmente comecem a, tomadas pelas paixões, tomadas por um zelo teórico, né? Que não é doutrina tal, uma coisa excessivamente teórica, elas acabem fazendo justamente aquilo que o inimigo quer. O que o inimigo quer? Destruir a igreja. Ele quer esgarçar a unidade da igreja. E se nós fazemos o jogo do inimigo, e o jogo de grupos cismáticos que estão fora da igreja, torcendo pelo pior, aplaudindo o pior, nós todos vamos fazer com que a igreja esteja cada dia mais cheia de confusão e de corrupção, etc. Então, essa coisa a gente tem que entender. Então, entendido isso, quer dizer, unidade com a igreja, a igreja é uma instituição real, né? Precisa lembrar de algumas coisas. O Concílio Vaticano I disse que a cátedra de Pedro permanecerá até o fim do mundo. A igreja é indefectível, a igreja não pode ser destruída, que a igreja na sua totalidade não pode errar. Então, dito isso,